Rapaziada, o negócio é o seguinte, separei para vocês umas informações aqui interessantes. Por exemplo, a situação do André. Tem 2 clubes ingleses interessados no jogador, já temos os nomes. A situação do João Neto, que estava no CRB, o Fluminense pediu para que ele voltasse, mas não é para utilizar o jogador, é o que eu entendi aqui. Vou trazer essa informação para vocês. Situação do Marcelo, que rolou nessa quinta-feira a informação de que a contusão dele muscular era muito grave, era grau 3. Pô, tinha papo rolando que ele não voltaria nem esse ano. Não é bem assim. Foi até o Vilela que trouxe essa informação da contusão dele grau 3. Então vou trazer essas informações e tem outras também. O vídeo está bem cheio de notícias para deixar vocês informados. Vamos começar pelo Marcelo. Vou ler aqui para vocês. Ganhou força nessa quinta-feira o boato de que o Marcelo teria sofrido uma lesão muscular grave. No entanto, o repórter Caio Blois, do site Trivela, desmentiu essa informação. De acordo com o jornalista, o defensor, no lateral esquerdo, segue em transição para voltar a treinar com o restante do elenco. Boa notícia. Marcelo cumpriu o cronograma de treinos hoje. A transição para o retorno às atividades normais com o elenco. O camisa 12 esteve acompanhado do Lucumí. Eu não sabia que o Lucumí estava com um problema muscular. Eu sei que o Lucumí estava lá no sub-20. Daí não foi relacionado no jogo do sub-20, também não foi utilizado nos profissionais. Achei até estranho, porque faltava atacante de lado, né? Tinha o Marquinhos machucado, o Keno machucado, e o Lucumí não aparecia em relação nenhuma. Agora que eu fiquei sabendo que o Lucumí tinha um problema muscular. E o Marcelo esteve acompanhado do colombiano Lucumí, que também se recupera de um problema muscular. Algumas coisas, bota as coisas nas luzes, né? Bota para todo mundo saber essas informações, fica tudo meio obscuro. Que também se recupera de um problema muscular. Não procede, portanto, que o lateral sofreu uma grave lesão muscular. Por quê? Porque essas informações suprimidas, tá machucado, mas não disse se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3, acaba criando esse tipo de boato, de informação. Eu fiquei sabendo que é grau 3. Porque o clube precisa ser claro com o torcedor, até com a imprensa. O Marcelo tá afastado porque teve um problema muscular grau 3, grau 2, grau 1. O Lucumí está machucado, por isso que ele não está sendo utilizado. Não é, cara. As coisas vão a conta-gotas, vaza, a fonte que me contou, isso cria boatos, cria informações desencontradas como essa. Então não procede, portanto, que o lateral Marcelo sofreu grave lesão muscular, escreveu o repórter. Então, afastado dos treinos desde o dia 7, dos gramados desde o dia 7 de agosto, por conta de uma lesão muscular, Marcelo indicou que pode estar perto de voltar aos gramados. Ele foi nas redes sociais, ele foi no Instagram, ele fez uma postagem que deixou bem claro que ele está muito próximo de retornar. Através das suas redes sociais, o lateral postou uma foto segurando as chuteiras e escreveu a seguinte legenda: quase lá. Foi essa legenda, foi essa postagem do Marcelo no Instagram, ele com a chuteira falando, quase lá. Que dá a entender que é quase voltando aos gramados. Ele está sem jogar desde o dia 7 de agosto. Nós estamos no dia 22 para 23. O Fluminense também contou com uma boa, né? A gente bota aspas, uma boa notícia. O Keno, que foi filmado indo ao hospital junto com o Ignácio, né? O Ignácio de muleta, e foi a um hospital fazer exames, ou até mesmo fazer cirurgia, e estava acompanhado do Keno. O Keno acabou não sendo relacionado no jogo contra o Grêmio. Problema também que a gente não sabe o que o Keno teve. Particularmente, eu não sei. Não sei se é distensão, se é torção, se é dor. Eu sei que o Keno sentiu alguma coisa e pediu para sair. E não voltou no jogo contra o Grêmio. E hoje, nessa quinta-feira, o Keno estava lá, treinando normalmente junto com o grupo. Menos mal. O Fluminense contou com o retorno do atacante Keno no treino da manhã desta quinta-feira no CT Carlos Castilho. O Fluminense contou com o retorno dele e ele pode ser relacionado para o próximo jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então mais um atacante à disposição do Fluminense. Esquisito esse negócio, essas idas e vindas do Keno no departamento médico.
O Atlético Mineiro teve uma boa notícia no STJD. O Atlético conseguiu recurso no STJD para utilizar o atacante Paulinho contra o Fluminense. O que houve com o Paulinho? Inicialmente, o Paulinho, que se diz tricolor na infância, havia sido punido com 2 jogos de suspensão por tentar agredir o lateral direito Marcos Rocha do Palmeiras. Com o julgamento desta quinta-feira, a punição caiu para apenas uma partida já cumprida pelo atacante. Então, Paulinho está de volta contra o Fluminense. E falando de Fluminense Atlético Mineiro, o árbitro da partida... Rolou um boato aí para tumultuar o ambiente de que o Daronco apitaria o jogo. Não é o Daronco, fica calmo. É o Flávio Rodrigues que vai apitar o jogo. Também não é lá essa Brastemp toda. É o Flávio Rodrigues que vai apitar o jogo. Vamos falar do João Neto. O negócio é o seguinte, o Fluminense solicitou o retorno do atacante João Neto do empréstimo lá com o CRB. Ok, o Fluminense precisa de centroavante, o Fluminense tem o Lelê machucado, o Fluminense tem o Cano machucado, o Fluminense só tem o Cauã Elias e o John Kennedy. Se aparecer uma proposta interessante para o John Kennedy, a tendência do Fluminense é liberar. Então o Fluminense precisa de centroavante. Então a informação que chegou é que o Fluminense solicitou o retorno do João Neto. Estava lá no CRB, acho que até reserva lá no CRB. Ok, é um centroavante que eu gosto. Centroavante alto, é de outras características. Então não sei se agrada ao Mano. O João Neto é 9, aquele 9 estilo Fred, estilo Ézio, né? O Washington, aquele centroavante que faz o pivô. Ele é grandalhão, é bom na bola aérea, mas um centroavante de característica diferente para um jogo difícil, um jogo complicado, com o adversário fechado, cruzamento pelos lados do campo, é um cara alto, cabeceador. É bom ter no elenco. Então beleza, show de bola. Então o atacante João Neto vai se representar ao CT Carlos Castilho na próxima segunda-feira. O Fluminense pediu o retorno dele. Aí chega a informação, trazida pelo GE, que o Porto de Portugal, aquele mesmo Porto que pegou o Luan Brito, levou para lá, ficou por empréstimo e acabou devolvendo para o Fluminense. O Porto sondou a situação do João Neto e estaria disposto a fazer uma proposta pelo atacante ainda nesta janela de transferência. O modelo seria um empréstimo com opção de compra. Então não é bem assim. Tá trazendo o João Neto de volta, na segunda-feira ele volta a treinar com o elenco, para ser aproveitado, porque o John Kennedy pode sair, porque o Cano está machucado, né? Por aí. O que aconteceu é o seguinte, o Porto sondou qual a situação do garoto, a possibilidade de ele vir para Portugal por empréstimo com opção de compra, e parece que o Fluminense está caminhando por isso aí. Há toda uma movimentação na cabeça do torcedor quando isso acontece, é a seguinte, há mais uma doação do Fluminense, ainda mais na posição de centroavante. Espero que isso não aconteça. Entre emprestar o João Neto para o Porto, para ficar lá uma temporada e depois o Porto devolver, ou ficar com o jogador, comprar o jogador no final desse empréstimo por uma mariola, uma cocada e um grapete, eu prefiro utilizar o João Neto até o final da temporada. Né? Se for para emprestar nesses moldes, ainda nessa janela, que fecha no dia 2 de setembro, se eu não me engano, é melhor utilizar o João Neto. Mas parece que o Fluminense pediu a reintegração do jogador para negociar com o Porto de Portugal. Falando de André, o Furlan comunicou oficialmente ao Fluminense que desistiu do volante. Há outros times ingleses que sondaram a situação do volante e o clube crê que uma nova oferta deve chegar até o final da janela. Então é isso, o Furlan não quer mais, já avisou, não quero mais, tá? Para vocês seguirem a vida de vocês aí. Mas só que apareceram 2 clubes. Que clubes são esses que estão sondando o André? É o Manchester United e o Wolverhampton, ambos da Inglaterra, estão interessados em André e há negociações entre os representantes do volante e os clubes. O representante do Manchester United e do Wolverhampton, se é assim que fala o nome, estão negociando com os representantes do jogador. Ainda não há nada oficial na mão do Fluminense. Quem está trazendo essa informação é a Aline Nastari, que é uma repórter séria, boa, profissional e bem informada. Então há esses 2 clubes, claro, o Manchester United é uma grande vitrine, ainda mais o André que está na lista do Dorival Júnior para os próximos jogos da seleção brasileira.
deve ser convocado. Então, entre o Wolverhampton e o Manchester United, ele deve optar pelo Manchester United. Também depende muito dos valores, quanto ele vai receber, quanto vai ser oferecido ao Fluminense, e se o Fluminense vai aceitar o que for oferecido. O Fluminense já deixou bem claro que não vai dificultar a saída do jogador. Então, a negociação entre os representantes do volante e os clubes. Uma saída para outros mercados não é descartada. Nesse momento, não há proposta oficial ao Fluminense, que conta com a venda do volante para bater o valor estipulado no orçamento, além do desejo do próprio jogador em atuar na Europa, em preferência na Premier League. Então é isso. Vamos aguardar se vai evoluir esses interesses, né, do United e do Wolverhampton no volante André. O que a gente sabe no momento, firme agora, certo, é de que o Fulham saiu da jogada. Vou ficando por aqui, pedindo aquele like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Passei tudo para vocês que eu tenho aqui. Então, tamo juntos. Tô indo nessa. Fui!